E o bate-papo de hoje aqui na Equinócio FM é sobre saúde e especialidade de ortopedia e vamos ser ainda mais especialistas. Vamos falar exclusivamente sobre cirurgia de mão. E para esse bate-papo eu recebo dois especialistas renomados. O doutor Dirceu Lima, ele que é médico ortopedista, formado pela USP, a Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto, e o professor do Dr. Dirceu, também médico, também da USP de Ribeirão Preto, Dr. Newton Maser. Então, vou começar cumprimentando primeiro o mestre, Dr. Maser. Seja bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo para esse bate-papo. Bom dia, muito obrigado a vocês. É uma honra ter essa oportunidade de participar juntamente com o Dirceu nesse trabalho fantástico. Então, doutor Dirceu Lima, também médico ortopedista, especialista em cirurgia de mão e que, inclusive, está presidente da Regional Norte Centro-Oeste da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão e que aqui para nós do Amapá já é um velho conhecido, um grande profissional, conhecido por todo o Amapá. Doutor Dirceu, muito bom dia, obrigado pelo seu tempo. Bom dia, Luiz Eduardo, bom dia a quem está ouvindo a gente, bom dia ao professor Maser, uma honra estar podendo falar com o professor e saber que a gente vai ter a presença dele aqui no Amapá com a gente. Muito bom. Bom, então é justamente sobre isso que a gente vai falar, porque quando a gente fala em medicina, nós sabemos os desafios da área aqui na região norte, em especial aqui no Amapá, e agora, nos próximos dias, o estado do Amapá, não só a capital Macapá, mas a região metropolitana, enfim, vai receber uma ação social que, doutor Dirceu, para o nosso ouvinte, para quem está nos assistindo também nas plataformas digitais, para entender, que ação social será essa que vai acontecer agora no mês de outubro? Quem será beneficiado? Como vai funcionar essa ação social denominada Uma Mãozinha? Então, Luiz, a programação, todo ano as regionais fazem um curso, que é o curso das regionais, né? E esse ano, esse curso vai ser no dia 14 de outubro aqui em Macapá. E pela data da proximidade dos Dias das Crianças, a gente teve a ideia de fazer uma ação social aqui, já que a gente vai ter várias pessoas da especialidade, vários especialistas em cirurgia da mão, e fazer um mutirão de cirurgias ortopédicas, né? Um mutirão de cirurgias da mão para tratar algumas malformações, essas diferenças congênitas que algumas crianças nascem com essas alterações dos membros superiores, né? Então, essa ação social, a gente vai operar as crianças que estão aguardando as cirurgias no Hospital Geral, né, no HCAL, no Hospital Alberto Lima, e a gente vai fazer atendimento também a umas crianças que já foram previamente agendadas no Centro de Especialidades Papaléu Paz. E vamos fazer também um atendimento no CASAI, na CASAI, né? Para algumas crianças que estão, algumas crianças indígenas, né? Que estão em áreas mais remotas, e a gente já está acertando esse dia de atendimento lá também. E imagino que os atendimentos serão todos gratuitos, doutor. Sim, todos gratuitos. Tanto no Papaléu, como no Alberto Lima, no Casai, né? Gratuito, sim. E é um evento organizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão aqui na regional? Isso, é um evento da regional, né, com apoio da Sociedade Brasileira, da Regional Norte Centro-Oeste. A gente vai ter a participação vem cirurgiões de mão de São Paulo, de Curitiba, vem de Recife, de Belém, de Goiânia, e a gente está bem animado, porque teve uma aceitação dessa vinda muito grande, até acima, pela distância, né? A gente sabe que não é tão fácil chegar aqui onde a gente está. Então, até no Congresso Brasileiro, que teve agora recentemente, uma procura muito grande, bastante gente animada com o voluntariado, animada de conhecer o Amapá e animada de ajudar, né? O Dr. Maser, que é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, queria perguntar ao senhor, professor, o que é a sociedade, para o nosso ouvinte entender qual a função, explicasse um pouquinho para a gente sobre a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. Então, primeiro vou parabenizar o Dirceu pela iniciativa, né? Fantástico, ele conseguiu agregar todo mundo
e está reunindo um time excelente para fazer um bom trabalho. O que é a sociedade? A sociedade ela congrega os especialistas de cirurgia da mão, porque cirurgia da mão é uma especialidade como ortopedia e traumatologia. Você faz um pré-requisito ou de plástica ou de ortopedia, e aí você vai fazer cirurgia da mão. Então, como essa especialidade, ela já vem ao Brasil aqui desde a década de 60, mais ou menos. Tivemos abnegados que foram trabalhando, inicialmente poucas pessoas eram associadas. Hoje nós contamos mais ou menos, acredito eu, com 700 e alguns membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. E para ser um especialista, não é só falar, eu fiz mão, eu sou especialista. Não. Ele passa por um crivo, ele passa por uma prova prática, uma prova escrita, uma prova oral, e apresenta um trabalho. Ele atingiu aquele nível, ele está titulado, certificado para representar a sociedade para onde ele for. Então, é uma especialidade do qual nós fazemos parte e eu adoro. Então, a especialidade, bom, eu acho que o nome já fala por si só, né? A especialidade de cirurgia da mão, então, é realmente todas as deformidades, digamos assim, as necessidades de fazer algum tipo de intervenção nas mãos, não é isso? Então, a cirurgia da mão, na verdade, ela agrega um pouco mais. Ela chega a subir no membro superior, então ela engloba problemas de trauma que acometem mão, antebraço, cotovelo, embora não só o trauma exposto ou com a lesão de tendão ou de nervo, uma fratura, e também envolve as degenerativas, aquelas reumatoides, aquelas outras de artrose, e principalmente a criança que é envolvida. A criança, ao nascimento, aparece, nasce com uma deformidade, e essa deformidade ela é analisada porque ela vai ter uma evolução num período que são vários aspectos. Quando nasce com essa deformidade congênita, pode ser uma polidactilia, ou um dedo grudado, uma sindactilia, ou uma ausência de segmento. Isso daí pode acontecer e é o choque na família. Então, a família precisa ser orientada a respeito e tranquilizada ao longo desse tempo que pode se resolver de alguma forma. Só que é importante para o médico, sabendo que a mão se forma entre a quarta e a oitava semana, junto com a parte cardíaca. Então, normalmente se pesquisa outras deformidades que podem estar concomitentes com o problema na mão. Aí, o que aconteceu? Fez-se o diagnóstico, geralmente a cirurgia, em raros casos, uma banda de constricção muito que está levando a necrose do membro, é uma urgência. As outras coisas são programáveis ao longo do tempo, e aí tem idades que podem ser feitas. Então, para o polegar, a gente vê que ele está individualizado em torno já do segundo ano de vida. Se eu vou policizar, tem que fazer antes disso. Para a correção das deformidades, ela tem implicação social, porque a criança nasce, ela vai brincar no jardim de infância, raramente ela é um problema. Na idade pré-escolar ele leva, mas quando é idade escolar, ele pode ser motivo de chacota, uma série de situações desagradáveis. Então, é interessante fazer uma correção para que essa criança chegue bem. E que chegue à adolescência, que é o ponto crítico do crescimento, em condições muito próximas do normal. Ou seja, doutor, imagino eu, não é apenas uma questão física, mas também de autoestima. Com certeza, isso envolve a cabeça da criança, o psicológico dela, da família. Então, é um universo maior além do problema físico. Doutor Dirceu, ouvindo aí as palavras do professor Maser, eu lhe pergunto, aqui no Amapá, trazendo para a nossa realidade, quais são as alterações, as diferenças congênitas mais comuns que o senhor enfrenta no dia a dia? Então, Liz, até bem interessante isso que o professor Maser estava falando, assim, essas alterações, essas diferenças congênitas, elas têm uma idade ideal para a gente pensar em cirurgia, né? Então,
as que aparecem nossas aqui no Amapá, as mais comuns, não são diferentes do que a gente tem no resto do mundo, né? Que são principalmente a sindactilia, que é quando a gente tem aquelas criancinhas que nascem com os dedos grudados, né? E a polidactilia, são aquelas criancinhas que nascem com mais de 5 dedos na mão. Existem também as polissindactilias, são aquelas crianças que nascem com mais de 5 dedos, com 6, às vezes mais de 6 dedos, e os dedinhos colados, né? E é bem interessante isso que o professor falou com relação ao tempo, à idade ideal para tratamento, né? Existe uma dificuldade, e essa dificuldade em operar essas crianças no tempo hábil, ela não é nossa, ela é nacional, né? Todas as regiões têm essa dificuldade do acesso, principalmente quando a gente pensa em tratamento via SUS, né? Esse serviço de cirurgia a gente já faz no hospital, né? Já existe no HCAL. Mas, apesar de serem deformidades, malformações raras, pela quantidade de gente, pela quantidade do nascimento, elas acabam tendo uma demanda muito grande e você tem tem um número muito grande de gente para tratar, né? Então, a ideia da ação social e a ideia de trazer esse curso para cá também é para chamar a atenção disso, chamar a atenção das mães, dos pais que existe tratamento, né? E chamar a atenção para a gente sempre tentar melhorar e otimizar cada vez mais o serviço para a gente tentar trazer essas crianças para o tratamento na idade mais adequada. É bem interessante também o que o professor falou com relação a essa conversa com os pais, né? Na nossa ação, a gente está tendo a ajuda grande de uma psicóloga, que é a Adriana Carneiro, e a gente está trabalhando de fazer um acolhimento a essas crianças, fazer um acolhimento aos pais. Muitas vezes, durante a consulta, a gente conversa, mas é sempre bom reforçar, porque a criança que nasce com a deformidade, que nasce com a malformação, a mão dela sempre vai ser uma mão que nasceu diferente, né? A cirurgia ela tende a melhorar, principalmente a gente faz pensando na função, faz pensando na estética, mas sempre vai ser uma mãozinha que nasceu diferente. Então isso precisa ser muito conversado, né? Falando especificamente, então, dessa ação social, doutor, o senhor falou do Papa Léo Paz, que nós sabemos que é um aparelho do município, e do Hospital Geral, tradicionalmente chamado Hospital Geral, que é o Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima. Imagino eu que a sociedade brasileira tenha firmado parcerias com prefeitura e Estado para a realização dessa ação social. Sim, legal, né? Isso é bem legal. A gente que acompanha a política no Estado, a gente saber que tanto a Prefeitura como o Estado se disponibilizaram a ajudar e ambos têm ajudado bastante. Tudo em prol das crianças. Muito bom. Então, para nós separarmos, vamos começar pelo Papaléu. Como será o atendimento a essas crianças no Centro de Especialidades Dr. Papaléu Paz? Como essas crianças vão ser já. A gente abriu um número para agendamento, né, junto com o Papaléu Paz, e a gente agendou 40 crianças para consulta. Então, no dia 12 de outubro, no Dia das Crianças, às 14 horas, a gente vai ter uma força-tarefa fazendo o atendimento dessas crianças, para a gente poder ver quais são os casos cirúrgicos, para a gente ter o diagnóstico, o que é o cirúrgico, e começar a fazer uma lista também desses pacientes para tentar trazer para as cirurgias, né? Esse é o atendimento do Papaléu. E no hospital, no HCAL, no Alberto Lima, a gente vai estar fazendo as cirurgias no dia 11, 12 e 13, né? Vão ser os procedimentos cirúrgicos. E a gente conseguiu contactar das crianças que estão na fila de espera, a gente conseguiu contactar 15 pacientes e a gente está 15, 16 pacientes e a gente quer fazer a cirurgia de todo mundo para poder zerar a fila. Então, a gente zera a fila no HCAL e começa uma fila nova
partir do que for cirúrgico dessas outras 40 crianças. E no Amapá não para de nascer menino, então não para de aparecer casos Inclusive, para resolver, né? inclusive, nós temos uma música que fala que já tem sol, já tem água, então o que nos resta fazer, menino? É uma música tradicional aqui do Amapá. Doutor Maser, o senhor, como ex-presidente da sociedade, como é que o senhor enxerga aí essa ação aqui na pontinha do mapa, onde tudo é mais difícil, tudo é mais distante? Como é que o senhor enxerga isso aí de longe? Olha, é fantástico. É fantástico porque tem por trás disso todo um grupo envolvido, organizando pessoas competentes que vão fazer o diagnóstico e vão fazer a indicação e executar o tratamento. Então, por exemplo, o Dirceu falou que tem fila, tem tudo. E as deformidades congênitas realmente devem ter uma incidência grande para ele aí. A gente fala, brinca que é uma amostra viciada. Por quê? É referência e todo mundo ao redor vai mandar. Então, o intuito mesmo é divulgar e que está à disposição para poder abordar esses casos. É uma excelente iniciativa e, depois disso, o importante é que tenha um cirurgião da mão para continuidade de trabalho. Aproveitando então a fala do professor, do mestre, Dr. Maser, eu já lhe pergunto, além das diferenças congênitas, quais as outras situações em que um pai, uma mãe ou mesmo a pessoa deve procurar um cirurgião de mão? Então, por exemplo, nós temos com uma certa frequência, eu não sei se você tem muito adepto de moto aí, é o Muito, acidente bastante. com lesão de plexo braquial. Então, é um caso que não pode chegar tarde, tem que chegar mais cedo, de preferência no início, para que se faça o acompanhamento e a indicação cirúrgica, se for o caso, num tempo adequado para minimizar a sequela. Esse é um caso típico. Ou, muitas vezes, uma lesão de nervo, que não pode ficar esperando numa fila, porque existe um prazo para que se faça abordagem para uma boa regeneração. Aí você tem alguns casos que até podem esperar um pouco, né? Por exemplo, uma artrite reumatoide com deformidade, tudo, mas sempre avaliando, sabe o quê? A importância do indivíduo, do desempenho das atividades dele e o quanto que repercute para ele na sua autoestima. Então, vem aquilo lá de você abordar o jovem, mas também você não esquece do idoso. Porque o idoso, você sabe, o tempo para ele começa a ficar mais curto e nós temos que trabalhar a autoestima para ele, devolvendo para ele a função o mais rápido possível. Além da ação social, haverá um curso também que será ministrado, enfim, será transmitido direto do hospital universitário, não é? Isso, Luiz. No dia 14, no sábado, para a cereja do bolo, a gente vai fazer o curso da regional, né? Então, esse curso vai ser no Hospital Universitário, a gente tem esse apoio da Unifap também, e vai ser no sábado de manhã, de 7h30 às 11h30, o curso voltado mesmo para os médicos, para os acadêmicos de medicina, e também direcionado para o pessoal para os alunos, né, e o pessoal da fisioterapia que vai estar participando ativamente ali com a gente. Fisioterapia tem que estar praticamente de mão dada com a cirurgia da mão, né? O Com professor certeza. Maser fala isso com certeza, inclusive é casado com uma terapeuta de mão, né, professor? Ele levou o ditado mais a sério um pouquinho. Então, a gente vai estar fazendo o curso de 7h30 até as 11h30 no HU, né? No E auditório do HU. esse curso será exclusivo para quem estiver no hospital universitário ou vai haver alguma transmissão para outros colegas dos senhores acompanharem Brasil afora? Sim, vai. A gente vai fazer o curso presencial, vai fazer a transmissão online também, e com as inscrições, né, a pessoa vai poder participar, inclusive interagir, fazer perguntas online, e a gente abre para mais gente poder participar, né? Brasil todo. Bom, queria agradecer então, doutor Dirceu Lima, pelo tempo, doutor e professor, doutor Maser também, pelo tempo. Eu queria começar pelo doutor Maser. Doutor, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo. Eu acho que foi um bate-papo esclarecedor e o amapaense, que é tão carente de acesso à saúde, pelo menos nesse segmento de cirurgia da mão, vai ser um pouco mais abraçado, ou então, como diz a ação social,
vai ter uma mãozinha a mais nesses dias aqui no Amapá. Com certeza, eu tenho dúvidas a respeito. Vai ser fundamental essa interação e a gente vê já de imediato que vai produzir frutos, que eu acho que é fundamental. Então, eu agradeço a você, ao Dirceu, pela oportunidade de poder estar participando. Isso reestimula a gente a continuar e praticar ainda mais do que nós gostamos, do que somos apaixonados, que é a cirurgia da mão. Um abraço ao senhor, doutor. Foi uma honra conversar Para contigo. vocês também, muito obrigado. E até daqui a pouco, né? Até breve. Doutor Dirceu, muito obrigado também pelo tempo, pelos esclarecimentos e parabéns pela iniciativa. Obrigado, Luiz. Agradeço o espaço. Queria agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente. Vocês não têm noção de tanta gente que está disposta a ajudar. Isso aí é uma coisa fantástica, né? Estou muito feliz também, muito animado da gente conseguir realizar essas cirurgias e ajudar essas crianças e fazer atendimento das crianças também. O que a gente conseguir conversar com os pais, orientar, isso aí vai ser muito importante. Bastante animado pelo pessoal que vem conhecer o Amapá. É a nossa hora de mostrar nosso estado, né, Luiz? É Estado que verdade. acolheu a gente e a gente já está aqui há tanto tempo, né? É verdade, é Bacana. verdade. Sempre que a gente puder devolver ao povo um pouco do que o Estado nos deu, eu acho que é sempre satisfatório, doutor. Certeza. Bom, conversamos, portanto, com o Dr. Dirceu Lima, ele que é médico ortopedista e presidente da Regional Norte e Centro-Oeste da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão, e com o professor Dr. Newton Laser, ele que é ex-presidente da mesma sociedade e é também, naturalmente, professor da USP em Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Nós continuamos agora com a programação aí direto do estúdio.